cara. Boa noite. Rapidinho. O Eduardo Viveiros de Castro falou sobre a revitalização da metafísica. Estou muito curioso para saber a opinião da Combes sobre essa revitalização da metafísica, muito em função de ter sido iniciada, ou pelo menos encabeçada por Meillassoux, que é um filósofo francês. E hoje tem vários sabores dessa filosofia, uma delas é a ontologia orientada a objeto, por exemplo. E eu estou muito curioso para saber a opinião dela a respeito. Obrigado. Obrigado pela apresentação de todos. Merci a tous. Antes de tudo, eu recebi com muito interesse essa hipótese. Ela ainda não foi completamente assimilada. Eu penso ainda, eu me indago ainda. A pequena objetivação. Eu me pergunto o que ele faz com a renovação da mente. Não somente na França, ela se estende, que não vai necessariamente nesse sentido da renovação da metafísica. Eu penso que tem como um combate, uma relação, um pouco de conflito, um jogo de conflito, por exemplo, dos filósofos analíticos, e essa corrente da renovação metafísica, que eu penso ser real e efetiva. Eu vejo que há sempre uma conexão, uma importância, pensar de maneira filosófica a ecologia. Bom, é isso. É tudo que eu poderia dizer a esse respeito. Eu só queria talvez acrescentar aqui, porque eu acho que essa renovação da metafísica começou... É um fenômeno mais de como se chama, de repentinamente as pessoas se deram conta de que a metafísica tinha voltado. Ela, na verdade, voltou antes. Talvez eu não talvez hesitasse um pouco, mas eu diria que talvez não seja o Deleuze que seja a pessoa que ousou retomar a metafísica, recolocar questões metafísicas no momento em que nós estávamos dominados pela filosofia da linguagem ou por uma antropologia, né, uma filosófica geral, né, enfim, uma celebração da linguagem, um heideggerianismo frenético. E eu acho que o Deleuze talvez tenha sido o sinal inicial, o pródromo, precursor, para usar uma linguagem dele, dessa renovação da metafísica. O Meillassoux vai numa direção muito diferente. Ele é um badiouiano, né? Mas é um autor que é interessante pela ousadia dele, pela coragem de retomar o argumento ontológico, né, ao seu modo. Não é assim que ele diz, mas é isso que ele faz, né? De retomar questões medievais, né? E eu acho que um pulo para trás é um pulo para frente também, né? Eu acho que isso, e sobretudo atravessar o canal, né, da Mancha, eu digo, quando esse encontro das filosofias de língua inglesa com as filosofias chamadas continentais é uma coisa nova que está acontecendo. E, em parte, eu acho que é função como é que chama? Da demolição da universidade. Né? Em particular, nos países anglo-saxões, em que a filosofia analítica controlava as universidades não existem mais, praticamente, né? Isso está chegando aqui também. E acho que isso, do ponto de vista da filosofia, é muito bem-vindo, né? Enfim, que a filosofia não se faça mais dentro da academia, porque na academia a academia acabou, então é hora da filosofia ir para outros lugares. A internet é um ótimo lugar para ela ser praticada, né? De preferência no Twitter. Oi, muito boa noite. Queria fazer uma pergunta, então, bem na linha desse último comentário, que era algo que estava me inquietando antes. Afinal, nós estamos aqui dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e há algum tempo a gente vem, né, acompanhando. Eu me lembro
de uma aula que o professor Jacóia fez um comentário elogioso a respeito do professor Leimer, falando ainda é possível o pensamento dentro da universidade. E na fala do professor Viveiro, a gente ouviu a palavra destruição da antropologia e sei que a Muriel não está mais envolvida com a academia, certamente deve ter suas boas razões para não... Então, queria ouvir um pouco mais a respeito disso. Qual é a importância disso? Destruição da antropologia, você falou? Não, o professor Márcio Goldman escreveu um artigo a respeito do Wagner, falando do fim da antropologia. Você comentou agora a destruição da antropologia no bom sentido. A academia tem sido colocada aqui em questão, quer dizer, na aula magma do professor Leimer, fomos alertados sobre as dificuldades todas da universidade. Eu queria ouvir um comentário. Não, a antropologia do que eu falei que está se destruindo não é antropologia como disciplina, é antropologia no sentido, a concepção, a forma de experimentar a experiência humana, a concepção do homem que caracteriza a nossa civilização. Não é antropologia como disciplina, essa aí está indo relativamente bem. Não é? Acho que houve um mal entendido aí. Agora, a academia é outra questão. Eu acho que as universidades tornaram-se outra coisa. Né? Talvez seja a instituição mais antiga depois da igreja no Ocidente, seja a universidade. Na verdade, não é depois da igreja, é dentro da igreja. A universidade é uma forma de monasticismo, enfim, leigo e tal, e que está acabando. Agora, enfim, nós vivemos 2000 anos de 1.700, sei lá quantos anos de universidade, e finalmente o mercado, enfim, tomou a universidade. É um fato que nós temos que, sei, acho que nós temos que passar da aula em casa, essa é outra questão. Mas, cobrando, é claro. Minha pergunta para o Leimer, na verdade, é meio otimista, mas eu fiquei pensando que houve um tom meio pejorativo na fala do Xamã, dizendo que a concepção artística dos brancos é infantil e que eles adoram brinquedos. Será que é esse mesmo tom pejorativo? Ou de uma outra força? Eu não disse que era pejorativo. Eu senti. Não, eu não disse que é pejorativo de jeito nenhum. Nem no caso do Davi, nem no caso do Levi. Era uma constatação. Uma constatação que, a mim, despertava a seguinte pergunta. De que ponto de vista eles estão falando para dizer isso? Né? Quer dizer, eu estou levando a sério o que eles estão falando. Estou tomando como sério, não como pejorativo. O do Davi, então, era muito mais explícito ainda, porque foi perguntado num almoço e ele respondeu calmamente e sem nenhuma... Quer dizer, não havia um traço de negatividade na resposta dele. Então, eu não diria que era pejorativo de modo algum. O que tornou, inclusive, a resposta dele mais forte ainda, porque você percebia que ele era capaz de se dirigir aos brancos, que são os seus inimigos, ele era capaz de se dirigir com aquela generosidade, dizendo para a gente que era assim, que era assim que ele via a arte dos brancos. Né? Que é completamente maravilhoso. Claro, né? Mas não é pejorativo, não. Eu acho que no caso do Levi também não era pejorativo, não. Ele via aquilo como... o que me fez pensar que, bom, como? Né? Então, desde então, para mim, mudou a minha maneira de perceber a arte contemporânea, por exemplo. Né? Porque o tempo inteiro eu estou lembrando que tem um outro ponto de vista que eu não sei qual é, mas tem um ponto de vista que, segundo esse ponto de vista, aquilo é infantil. Né? Bom, e eles estão falando sério quando eles estão dizendo isso. Eu acho que tem que encaixar. Depois que eu ouvi, não posso esquecer isso. Entende? Não posso esquecer.